assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo? Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvinte da Band News. Como o Lucas já adiantou aí nas nossas manchetes, né? Hoje é o pontapé oficial para o Grupo Bandeirantes aqui em Minas Gerais do processo eleitoral, né? Cobertura das eleições municipais que vão ocorrer em outubro. A gente começa hoje nosso calendário oficialmente, reunindo os assessores aí dos pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, apresentando a eles a nossa cobertura especial das eleições e principalmente o debate que ocorre em agosto, o debate do primeiro turno, e caso haja segundo turno, e tudo indica que teremos sim segundo turno em Belo Horizonte, o segundo debate ocorre em outubro, 1 ou 2 dias aí, logo após a realização da eleição no segundo turno. Na primeira semana, logo após a eleição do segundo turno, a Band vai realizar seus debates aí em todas as capitais, né? Quase todas as capitais, os debates de segundo turno. E aqui em Belo Horizonte, essa deve ser a nossa realidade, mas hoje a gente recebe os assessores dos pré-candidatos para dar esse pontapé oficial. Agora, o assunto do dia é a expectativa aí para a apresentação, Lucas, Luciano e ouvinte, a apresentação da proposta do governo para quitar, né, para Minas quitar a dívida que tem com a União. Já foi falado muita coisa, né? Primeiro processo era aquele regime de recuperação fiscal que não foi votado pela Assembleia. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, entrou em ação, apresentou uma outra proposta, né? De Minas federalizar as suas estatais como forma de abater a dívida, mas aí houve uma discussão que isso abriria uma brecha para Minas que não serviria para outros estados, porque o que for aprovado para Minas quitar sua dívida com a União vai ter que valer para todos os outros estados. Esse é um detalhe importante, né? Que às vezes não é falado. Não vai dar para abrir uma forma de negociação só com Minas Gerais. Então a expectativa hoje do governo apresentar essa proposta, o Ministério da Fazenda, ministro Fernando Haddad, apresentar essa proposta de como os estados, incluindo Minas Gerais, vão poder quitar um novo modelo para quitar a dívida dos estados com a União. Essa questão da federalização não está totalmente descartada nessa proposta. Pode ser que esteja incluído aí que os estados poderiam usar ativos para poder quitar as suas dívidas, né? Aí Minas Gerais poderia usar sim essas estatais. Nós estamos falando de Copasa, Codenge e Semig, que seriam aí abatidas do valor da dívida de Minas, que hoje aí está acima de 160 bilhões de reais, né? A dívida altíssima, e foi uma dívida que cresceu durante o governo Zema, porque o governo de Minas Gerais não pagou, né? Por uma decisão do Supremo, não pagou essa dívida durante esse período, e ela acabou acumulando, né? Os juros da dívida aí acabou acumulando e hoje está em 160 bilhões de reais, mais de 160 bilhões de reais. Então essa expectativa e essa dúvida, né? Agora está se falando já que o governo vai apresentar um regime de recuperação fiscal diferenciado do que era anteriormente, ou seja, vai manter lá suas regras e tal, como tinha no regime de recuperação fiscal antigo, mas dando uma modernizada nesse para ter facilidade dos estados. O que os estados pedem principalmente, e não só Minas Gerais, mas um novo parâmetro para calcular esta dívida, né? Principalmente para calcular os juros dessa dívida que são cobrados anualmente, né? Essa é uma questão principal. Os estados aí têm outras propostas diferentes da forma que o governo cobra hoje essa dívida, que é o IPCA mais uma taxa ainda de 4%. Os estados querem mudar esse cálculo e o Ministério da Fazenda prometeu, né, numa reunião aqui com representantes do estado de Minas Gerais, apresentar essa nova fórmula hoje. Então toda a expectativa aqui do governo mineiro, e com certeza outros estados também estão na mesma situação, é de qual será esse novo formato, né? Vai ser um regime de recuperação fiscal 2.0, 3.0, ele modernizado ou não? Ou vai se fazer outra forma de se negociar as dívidas, né? Lembrando que para Minas interessava sim, no primeiro momento, o governo de Minas manifestou essa vontade de federalizar sim algumas de suas estatais, mas aí entra outra questão, né? O valor dessas estatais. O governo de Minas espera, por exemplo, calcula um valor X para a Codenge, que tem a questão da exploração do nióbio, e o governo federal, logicamente, calcula um valor muito menor para essa estatal. Então, esse é um ponto de divergência, que caso seja levado em conta esses ativos como forma de abater a dívida, vai ter um processo longo ainda de valoração, né? Qual que é o valor, né?
qual que é o valor dessas estatais mineiras para que possa abater na dívida. Recentemente houve um cálculo aí de 32 bilhões de reais, somando tudo. Seria muito pouco, né? Perder as estatais para bater apenas 32 bilhões de reais. Quando eu falo muito pouco, pensando no montante total, que é 160 bilhões de reais. Abater apenas 32 seria pouco para você perdendo as estatais, né? Você entregando as estatais para bater apenas 32 bilhões de reais seria pouco. Mas ainda a gente não sabe qual vai ser essa nova fórmula. Deve ser apresentada em breve, hoje, né? Ainda, qualquer momento aí, pelo Ministério da Fazenda, né? Pelo governo federal, para os estados recalcularem a forma de como quitar a sua dívida. Lucas, Luciana.